Você mirou na perfeição, mas acertou na desistência. Se você já começou alguma dieta na vida, eu tenho certeza que você já cometeu algum deslize. Comeu alguma coisa fora do planejado, ou às vezes você teve até um episódio de exagero, de descontrole. E aí me conta, como é que você se sentiu depois que isso aconteceu? Porque eu imagino que você se sentiu assim, a pior pessoa do Brasil. Você acabou se sentindo culpada, frustrada, arrependida. Pensou assim, ai, poxa vida, de novo eu tô fazendo isso. Eu falei que eu não ia fazer isso, estou eu aqui mais uma vez fazendo isso. Eu prometi pra mim mesma que eu não ia descontar as minhas emoções na comida, que eu não ia ter um episódio de exagero, que eu não ia comer quando eu não tivesse com fome. Estou eu aqui novamente fazendo a mesma coisa. E aí é interessante, né? Porque você sabe que você não precisava comer. Que você talvez realmente não estivesse com fome, que você talvez não estivesse nem com vontade de comer aquilo. Mas você acabou comendo. Ou seja, você teve um deslize. E talvez nesse momento você até tenha se questionado sobre a sua capacidade. Do tipo assim, será que eu realmente dou conta? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo ter disciplina? Será que eu consigo ter foco? Será que essa vida é pra mim? Será que a vida saudável é pra mim? Será que em algum momento eu vou conseguir ter controle com a comida? E é aí, minha senhora, que mora o perigo. Eu quero que você faça aqui comigo uma conta matemática simples, tá? Porque eu, no caso, não sou dos números, eu sou de humanas, você bem sabe disso. Mas, como essa conta é uma conta matemática bem simples, bem tranquila, você vai acompanhar comigo aqui e você vai entender aonde eu quero chegar, tá? Então, suponhamos que... Ó, eu fiz até assim, até coloquei aqui, menina, pra gente não ter dúvida, tá? Pra facilitar o seu entendimento, tá? Suponhamos que você, a senhora, tenha cometido um deslize, tá? Um deslize. E aí você se sentiu como? Culpada, arrependida, frustrada, ou seja, você se sentiu super mal, super mal. Tá dando pra ver? Espero que esteja dando pra ver, senhora. E aí, com isso, você ficou o quê? Se sentindo também incapaz, né? Então, você teve um deslize, mais a culpa e o seu mal-estar, mais o senso de incapacidade, né? Aquela sensação de, nossa, eu nunca vou conseguir, esse negócio não vai dar certo pra mim, sabe assim, eu não dou conta, eu não sou disciplinada, né? Qual é o resultado dessa equação? Qual é o resultado? Dole uma, dole duas, dole três. O que você imagina, minha senhora, que vai acontecer se a gente tem essa conta matemática aqui? Fala pra mim. Exatamente, desistência. Peraí que eu tô escrevendo, tá? 1 minuto. Desistência. Ó, viu aí? É esse o resultado, tá? É esse o resultado. Ou seja, isso significa que a forma como você olha e enxerga um deslize, um erro, um momento ali que você teve um exagero alimentar, um momento em que você saiu do planejamento, a maneira como você enxerga esses momentos resulta num processo de desistência. Como assim, Dani? Se você, minha senhora, já colocou na cabeça que não é capaz, que você não vai conseguir, né? Que você, na verdade, tem muita dificuldade, que você tá sempre, ó, tá sempre deslizando, tá sempre cometendo um erro, tá sempre, né, recorrendo à comida, e você alimenta esse senso de incapacidade, como se você não fosse capaz, ao menor sinal de dificuldade no processo ou diante de qualquer obstáculo que você encontrar ali diante do seu processo, da sua semana alimentar, né, digamos assim, você vai desistir. Você vai jogar a toalha, né? Porque internamente você vai estar pensando assim, eu não consigo mesmo, né? Eu já não dou conta, eu nunca consigo. Diante de todas as dificuldades que eu tenho, todos os momentos que a comida ali está envolvida, eu sempre acabo cedendo. Eu tenho muita dificuldade mesmo, eu não dou conta, isso não é pra mim. Entende? Chegou ali no ponto que eu queria? Neste momento, você já entendeu comigo que a sua mentalidade, ela pode ser a sua pior inimiga?
Porque assim, não tem outro caminho, sabe? Se você tem esse tipo de perspectiva, se você olha para o deslize enquanto assim, meu Deus, a pior coisa do mundo, e aí você se sente péssima com relação a isso, e aí você só alimenta esse senso de incapacidade, e aí você desiste no primeiro obstáculo que você tem para vencer, essa desistência só reforça, minha senhora, o seu senso de incapacidade. É como se fosse uma prova. É como se fosse assim, tá vendo? Viu aí? Realmente você não consegue mesmo não, porque aí ó, tinha esse obstáculo aí pra você vencer e você acabou cedendo pra comida. Então, tudo isso reforça ainda mais a sua crença de que você realmente não é capaz. E aí aqui a gente chega num ponto muito importante desse processo. Entender que quando a gente fala de obesidade, sobrepeso, pessoas que têm uma relação ruim com a comida, a gente precisa entender que existe um fator psicológico aí que é fundamental. É muito comum que pessoas que tenham uma má relação com a comida sejam pessoas muito rígidas, que tenham uma autocrítica muito pesada, aquelas pessoas que se julgam muito, que se criticam muito, que tem aquele pensamento muito perfeccionista do tudo ou nada. Então, ou sai tudo milimetricamente como eu calculei, ou então, ó, já não vale a pena, já não faz sentido mais, né? São pessoas muito catastróficas também. Acha que uma coisa que acontece aqui, putz, já deu tudo errado o resto, já não compensa mais seguir com o planejamento, porque eu cometi deslize, não é mesmo? E isso significa que quanto mais essa pessoa vai cometendo deslizes, que a gente sabe que são coisas que podem acontecer, né? Talvez você esteja se identificando com isso, a tendência é você desistir, é você não estar mais implicada no seu processo. Porque você vai entendendo e vai reforçando internamente que, de fato, você não dá conta, você não é capaz. E isso acontece com muita frequência, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma pessoa que tem uma relação disfuncional com a comida e aí começa um processo de emagrecimento, a primeira coisa que pensa é, vou fazer uma dieta. Vou seguir uma dieta, vou aqui comer, menino, tudo organizado, tudo planejado. Aí o primeiro passo é querer fazer tudo certinho. Né, seguir a dieta lá, milimetricamente calculada, se você pesa a comida tem que ser lá as gramas bonitinha, aí essa pessoa ela vai para um lugar que não tem a balança, não sabe o que faz da vida, não sabe o que come, perde o senso ali do controle, aí já coloca na cabeça que, nossa, se eu comi uma coisa aqui, uma refeição que não estava calculada, então eu já errei. E se eu já errei, então é melhor eu nem seguir com um dia normal, né? Já vou comer tudo o resto avacalhado, porque aí amanhã eu começo de novo. Porque aí se for, sei lá, próximo do final de semana, não, então na segunda eu faço tudo bonitinho, na segunda eu começo de novo, né? Isso a gente vê na alimentação, mas a gente pode colocar isso numa lógica de atividade física também, né? Então assim, se eu não fui na academia ontem, então também nem vou hoje, né? Porque já não fui ontem mesmo, então, sei lá, começa aí, não sei que dia. E aí, nesse imbróglio todo, você acaba se perdendo. Porque vai virando uma bola de neve, vai virando um negócio assim, que quando você assusta, você já se perdeu de novo, entende? Assim, a Páscoa passou recentemente e isso era algo que acontecia muito com as minhas pacientes antes de iniciar o acompanhamento, né? Sempre que chegava uma data festiva, né? E, obviamente, elas acabavam saindo mesmo do planejamento, porque isso é normal, tá, amada? Se ninguém te contou isso, eu vou te contar, tá? É normal a gente comer coisas diferentes em momentos diferentes da vida. Então, se a gente tá falando de Páscoa, por exemplo, é claro que você vai comer um chocolate a mais, é claro que você vai comer uma refeição que não tá alinhada, isso é normal, tá? Todo mundo faz isso. A não ser que a gente esteja aí falando de atletas e etc e tal, que não é o nosso caso aqui, né? Então, tudo certo. E aí, era muito comum, quando as minhas pacientes não estavam em acompanhamento, né, chegar nesses períodos festivos e, assim, abrir a porteira, né, assim, já que eu tô comendo aqui um chocolatinho de Páscoa, então eu vou comer o ovo inteiro, né, assim, vou comer o ovo inteiro, vou comer todos os bombons da caixa de bombom, todos os bis que tiver aqui, tudo, porque aí, menina, eu erro uma vez só e aí acabou, né, e aí chegar lá depois da Páscoa, aí eu tô alinhada aqui de novo.
Não faz sentido isso, não faz o menor sentido. Será que não era mais interessante, que é o que elas fazem agora, né? Mais interessante fracionar esse chocolate, comer em momentos que são mais adequados, mais interessantes, né? Ajustar esse chocolate ali dentro do planejamento alimentar, que isso é possível. Você pode sim comer o seu chocolatinho na santa paz do Senhor e ainda assim estar emagrecendo, e ainda assim desenvolver uma boa relação com a comida. Então, a gente começa a perceber que essa perspectiva que você tem sobre o erro, sobre o deslize, isso é péssimo num processo de ter uma boa relação com a comida. Isso é péssimo. O caminho que você normalmente faz diante do erro, diante da dificuldade, é o do julgamento, é o da crítica, né? Como eu disse, assim, é muito comum quando a gente está falando de uma pessoa que não lida bem com a comida, que essa pessoa tem um nível de autocrítica muito alto, muito elevado, né? Aquela pessoa que fica se castigando, que fica se punindo, que fica se falando coisas muito pesadas, muito ruins. Só que esse tipo de forma de lidar acaba te levando para esse lugar de desistência, não é mesmo? E aí tem uma frase que eu aprendi recentemente que eu adorei, adorei, que é o seguinte, né? O pior erro que você pode cometer não é o erro em si, mas é o erro de não aprender com aquele erro que você teve. E isso, assim, na hora que eu li, eu falei, cara, resumiu tudo. Por quê? Porque o erro, o deslize, eu nem gosto de usar essa palavra, porque eu acho que ter um episódio de descontrole, de exagero alimentar ou comer alguma coisa que está fora do planejamento, cara, isso não é errado, né? Tá tudo bem, assim, a gente vai lidar com isso, mas não é um erro, né? Mas pra gente simplificar aqui, a questão não é você ter cometido um deslize, né? A questão não é você ter comido ali alguma coisa que estava fora do planejamento e querer esconder isso para debaixo do tapete, se sentindo a pior pessoa do Brasil e achar que tá tudo bem. Não vai estar tudo bem. Você está cometendo o grande erro que é não aproveitar para entender o que foi que aconteceu para aquele erro acontecer. Nossa senhora, ficou até confuso, né? Calma que eu vou explicar de novo. O que eu quero dizer é assim, quando um deslize acontece, normalmente ele acontece de forma repetitiva, porque a gente é muito repetitivo mesmo, tá? Somos pessoas, assim, seres humanos coerentes no sentido de até os nossos deslizes são recorrentes também, né? É a mesma coisa. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que come para lidar com a sua ansiedade ou com o seu estresse, é muito comum que todas as vezes que você se sentir estressada ou ansiosa, você vai querer comer, né? E isso é ótimo. Eu costumo falar sempre isso com as minhas pacientes. Isso é maravilhoso, porque se é uma coisa recorrente, pensa comigo. Se é uma coisa que sempre acontece, que acontece todas as vezes, isso é ótimo para você ter um banco de dados gigantesco para avaliar por que raios isso está acontecendo. Por que você desconta as emoções na comida? Por que você ficou estressada? Por que você ficou ansiosa? O que você pode fazer a respeito daquilo? Nesse sentido, você vai ter, na verdade, um grande pote de ouro, né? Para você fazer o quê? Entender o que foi que aconteceu ali naquele momento e se preparar. Porque, de novo, se é uma coisa que se repete, amada, se você comeu semana passada porque você estava ansiosa e estressada, é muito possível que você vá fazer isso de novo essa semana. Então, se é uma coisa recorrente, repetitiva, use isso a seu favor, entendeu? Avalie o que aconteceu lá para você se preparar para isso novamente, porque vai acontecer de novo. E não é praga não, tá? É porque, né? Então, assim, vai acontecer de novo. Então, use isso a seu favor. O erro, o deslize, ele é, na verdade, um grande pote de ouro para você entender o que aconteceu e se preparar para esse momento. Comece a avaliar, a analisar, a mapear mesmo, sabe assim, anota, escreve, deixa tudo lá muito bem registrado. Em que momentos isso acontece? Quais são os seus gatilhos? Em que momentos que você se sente mais vulnerável, né, para isso acontecer? Quais são as emoções que te fazem recorrer à comida? Em que contexto que isso mais acontece? Como que você se sente nesses momentos? Quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça? Entende? É você ir tendo uma compreensão muito maior sobre aquilo que aconteceu, ou seja, sobre o erro e sobre o deslize. Só que você só consegue fazer isso, você só consegue ter essa perspectiva
se você parar de ficar se julgando, né? Ficar lá se punindo, se esculhambando, como é que falava? Aquelas pessoas que ficavam se flagelando, né? Não faça isso, porque se você for pelo caminho do julgamento, você lembra da conta matemática que a gente fez, né? Então a pessoa que fica se julgando, que fica se criticando, que fica lá, ó, poxa vida, ó céus, ó vida, não dá certo, tá? Não dá certo, não é interessante. Vai sempre te levar para o caminho da desistência. Você tem que aprender a ser mais compreensiva com você mesma, a ser mais compassiva, mais empática e ser mais observadora diante dos fatos, ser mais curiosa com relação às coisas. Então, ao invés de olhar para o deslize como algo muito ruim, como algo negativo, como algo péssimo, como uma coisa que você fez errado de novo e de novo e de novo, não. Olha para isso com um ar de curiosidade, com um ar de observação. Do tipo assim, ué, mas por que isso aconteceu? Por que eu tive um deslize aqui? Por que eu tive um episódio de exagero? Por que eu me descontrolei nesse caso? O que estava acontecendo? Como que eu estava me sentindo? Avalie, observe, analise, tente entender o que aconteceu. Isso já é suficiente para mudar muita coisa. Eu quero que você teste e me conta. E aí, para a gente finalizar, eu quero te contar um exemplo que eu sempre utilizo com as minhas pacientes e que eu acredito que muda muito a perspectiva. Aliás, ajuda a mudar um pouco mais essa perspectiva. Porque eu sei que esse processo, enquanto eu tô falando aqui, eu sei que parece tudo muito simples. E não é, tá? Na prática, não é nada simples. Mas a gente precisa romper essa barreira de dificuldade, não é mesmo? Então, ainda que não seja fácil, a gente precisa se colocar num lugar de tentativa. Mesmo sendo difícil, porque a gente está falando de regras rígidas, que a gente se coloca na cabeça e acha que tem que seguir aquilo de forma cega e é isso, né? Então eu entendo que o que eu tô falando aqui é um processo que vai exigir muita flexibilidade da sua parte, né? E é importante que você se coloque na tentativa de fazer isso, tá? Mas um exemplo que eu sempre utilizo com as minhas pacientes, que eu acho que faz total sentido, é o exemplo de aprender a escrever. O que tem a ver, Dani, aprender a escrever com alimentação? Vamos lá. Uma criança, quando ela está aprendendo a escrever, né? Quando ela está aprendendo ali a alfabetização, ela escreve a palavra 1000 vezes. Ela erra, e aí ela apaga, faz de novo, e aí ela faz milhões de exercícios para poder aprender a escrever daquele jeito. Aí tem as letras de formas, aí depois tem a letra cursiva, e aí tem um acento, e aí tem uma vírgula, né? A criança, ainda que ela esteja alfabetizada, ela erra, né? Ela tem ali, enfim, esquece de colocar um S, esquece como é que conjuga ali aquela palavra e tal, esquece como... Pois é, você, enquanto adulta, mesmo tendo sido alfabetizada, ó, 1000 anos atrás, ainda hoje comete erro. Talvez você se esquece como é que escreve uma palavra. Até eu errei aqui, né? Pois é. Às vezes você não lembra como que escreve uma palavra, às vezes você esquece se é com S, se é com cedilha, né? Esquece um acento e também a gente tem mudanças ortográficas, aí dali a pouco não tem mais acento, tem isso e aquilo, enfim. Até você, mesmo alfabetizada, mesmo tendo anos de vida escrevendo todo santo dia, ainda assim você comete erro. Então, quando a gente está falando de um processo de mudança na sua relação com a comida, a gente precisa assumir que erros, eles vão acontecer. E que tá tudo bem. A gente erra e faz de novo. A gente erra e aprende com o erro para a gente não cometer esse erro de novo. E se ele acontecer de novo, que ele aconteça com menor frequência. A gente precisa entender que o erro, ele é admissível. Tá tudo bem. O que não é admissível é o julgamento, é a autocrítica. Agora, o erro faz parte. O erro faz parte da vida, né? É uma coisa comum, pode acontecer e vai acontecer. A gente precisa também entender que a gente tem que assumir esse lugar de vai acontecer. Um deslize vai acontecer, porque é isso, a vida é assim, somos assim, né? Mas o que muda tudo isso, o que muda esse jogo é como você lida com o deslize. Se você lida com julgamento, crítica e por aí vai,
a desistência ela vem com certeza. Mas se você lida com observação, entendendo que o deslize ele pode acontecer, tentando entender, compreender o que foi que aconteceu para aquele deslize ali se dar. Se você vem por essa ótica, a chance de você cometer esse deslize de novo é muito menor, porque você vai ter uma certeza de que você sabe o que aconteceu e que você pode se preparar para uma próxima vez. Se aquilo vier a acontecer de novo, você já tem clareza do que está acontecendo, você já tem clareza do que houve. E aí sim te dá a oportunidade, te dá a chance de se preparar, de ter melhores ferramentas para lidar com aquilo, de ter melhores intervenções para lidar com aquele momento. E isso te dá mais segurança e mais confiança para você seguir no seu planejamento, que é diferente do outro lado da história. Mas agora eu quero saber como que você costuma enxergar os seus deslizes e como que você vai começar a enxergar esses deslizes a partir de agora. Eu quero que você firme um compromisso aqui comigo e eu quero que você deixe registrado aqui, ó, pra gente firmar realmente isso, de que a partir de agora você não mais vai olhar para esses momentos com uma autocrítica muito grande, com um julgamento péssimo, se sentindo super mal com tudo isso. Não. A partir de agora você vai ter uma nova postura. Eu quero que você deixe registrado aqui embaixo. E já me segue por aqui para você não perder nenhum vídeo. Beijos!